Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição. Hoje a lição de número 4 do nosso pequeno grupo. E o nosso tema de hoje, é domine bem sua língua. Domine bem sua língua. E o nosso texto está lá em Tiago, capítulo 3. No capítulo 3, do verso de 1 a 12. De 1 a 12 é ali onde está nosso texto. Mas antes nós temos aqui o nosso quebra-gelo. E a pergunta é, você já foi desrespeitoso com alguém por meio de palavra hostis, quando devia ter ficado calado em silêncio? Eu sou sincero com você, eu já fui arrogante, eu já falei o que não devia falar, quando eu deveria ter ficado em silêncio, quando eu deveria ter ficado quieto, quando eu deveria ter ouvido melhor para poder então falar. Mas infelizmente eu terminei falando o que não devia, na hora que não devia. Aqui na parte para introdução, e aí, desculpa, eu pergunto para você, você já fez isso, já falou alguma coisa que você não devia para alguém, e aí depois você se arrependeu de ter falado aquilo que você não devia ter falado? Pois é. Aqui na parte na introdução, diz, para ter relacionamento significativo, precisamos ser sábios na comunicação, sabendo o que e porquê, e como e quando falar, né? Veja a importância de saber o que falar, quando falar e por que e como falar. Tudo isso é importante na comunicação. Agora vamos para o nosso texto de hoje, que está lá em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, de 1 a 12. Eu convido você para fazermos uma oração antes de lermos esse verso, esse texto. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Que cada dia possamos estar na tua presença, que o Senhor nos ensine a cada dia a dominar a nossa língua, a falar com mansidão, a ser mais humilde, a nos parecer mais com o Senhor. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado, e eu fico muito feliz com a sua presença aqui no PG Espaço Esperança. Nosso texto está aonde? Em Tiago, capítulo 3, verso de 1 a 12, que diz o seguinte: meu irmão, não seja muito de vocês, mestre, sabendo que sereis julgado com mais rigor. Verso 2, porque todos os que tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeçar na fala, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo, né? Todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, também nos dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grande e impelido por forte vento, são dirigidos por um pequeno leme, levado para onde o piloto quer. Assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Verso 7. Por toda espécie de animais, de ave, de réptil e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelos seres humanos. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal encordido, cheiro de veneno mortal. E com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Meu irmão, isso não deveria ser assim. Verso 11 diz: por acaso pode a fonte jorrar o mesmo lugar água doce e água amarga? Meu irmão, não seja que a figueira produz azeitona ou a videira figo? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Aqui nós temos um texto que fala sobre a importância de dominar a língua, né? Falar com sabedoria.
E a gente vai ver isso mais no decorrer do estudo da nossa lição de hoje. Aqui nós temos já umas perguntas para a gente avaliar no contexto do que a gente terminou de ler. Das ilustrações usadas por Tiago, qual delas melhor demonstra a necessidade de dominar a língua? Né? Melhor dominar a língua. Essa questão de que ele disse que a língua ela traz ali coisas boas e coisas ruins, mas ela faz uma comparação muito grande, que uma pequena faísca, né, pode incendiar uma floresta inteira. E às vezes uma pequena palavra ou algo que sai da nossa boca é capaz de mudar a nossa história para sempre, de destruir a nossa vida para sempre. Ou seja, a salvação e a perdição muitas vezes está naquilo que nós falamos. Então precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. A segunda questão diz: que outras verdades sobre o domínio da língua você percebeu no texto, né? Sobre essa questão de que com a língua se pode amaldiçoar, mas também pode bendizer, né? Aquele que bendiz o pai e a mãe e às vezes termina amaldiçoando uma outra pessoa que também foi feito à semelhança de nosso Deus. 3 diz: escolha uma das perguntas a seguir e comente. Né? Você aí no seu pequeno grupo pode estar fazendo isto hoje. Por que é tão difícil controlar a língua, né? Para você, por que é tão difícil controlar a língua? Acho que é muito complicado essa questão, né? Porque é difícil porque muitas vezes falta em nós aquilo que deveria estar em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então precisamos clamar mais pelo Espírito Santo de Deus, precisamos aprender mais de Jesus. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se eu quero ser manso e humilde de coração, responder no tempo certo, eu preciso ter Cristo em minha vida constantemente, e não posso esquecer de que Ele é quem é o meu guia constantemente. E outra questão ainda dentro das 3 aí: em que sentido quem domina a língua é capaz de dominar a si mesmo? Porque a língua, né, aquilo que falamos, muitas das vezes o descontrole ele sai pela fala. Então, se eu não consigo controlar a mim, eu vou terminar falando coisas que eu não devia. Então, é importante eu aprender a dominar esse órgão, né, que pode causar tanto mal na vida do ser humano e também pode causar muito bem, depende ali da forma como lidamos com ela. Aqui na parte da ilustração diz que é o seguinte: uma mulher que brigava constantemente com o marido foi aconselhada a comprar uma certa água mágica vendida na cidade. Aquela senhora fez o uso da água e de fato as brigas terminaram. Que coisa, né? E se querendo saber o segredo da água poderosa, para sua surpresa, ouviu do vendedor que não havia poder mágico no líquido, mas o fato de que a pessoa ficava com a boca cheia de água impossibilitava de falar. Não havendo revide, não havia briga, né? Quando é aquele ditado: quando dois quer, quando um não quer, dois não brigam. É assim que diz, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, enquanto ela estava com água na boca, ela não podia falar, porque aí ela tinha que engolir água e não podia engolir, e não podia também jogar água fora, e assim ela terminava ficando caladinha, e assim evitava as brigas. Você conhece alguém que não tem domínio da língua? Se essa pessoa lhe pedisse conselho para vencer o seu descontrole, que conselho você daria? Você conhece? Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de me controlar, de não falar. Às vezes as pessoas falam demais, e é uma grande verdade. Eu falo demais, e eu queria falar menos. Eu quero aprender a controlar melhor a minha língua, falar menos, né? E ser mais sábio nas minhas palavras. E aí eu pego o conselho que a Bíblia nos deixa, né? E aí diz aqui, ó: o que você precisa fazer para você controlar e aperfeiçoar sua maneira de falar? No caso aqui para mim mesmo já, né? O que passo pretende dar? E aí nós temos a leitura aqui de Provérbios capítulo 15, verso 28. 15, 28, diz o seguinte, ó: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio derrama maldade. Então, o que eu percebo aqui: o coração do justo medita no que há de responder. Eu preciso ser justo diante de Deus. Eu preciso meditar antes de falar as coisas. Eu preciso entender se essa é a vontade de Deus ou não. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria?
Eu preciso aprender a isso. Por isso eu preciso todos os dias clamar o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu, Natanael, preciso clamar todo dia, pedir o Espírito Santo sobre a minha vida. Para que ele me ajude a controlar isso, controlar a minha língua, para que eu não venha falar coisas que vai ofender as pessoas, que vai distanciá-las do reino de Deus. O meu objetivo como cristão é aproximar as pessoas de Deus e não afastá-las. E não afastá-las. E precisamos ter muito cuidado com a língua. E aí nós temos outros versos, cadê aqui, ó? Outros versos que está em Provérbios 17, aliás, 17, Provérbios 17, 28 e 29. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar de novo. Isso, 27 e 28. Provérbios 17, 27 e 28 diz o seguinte, ó. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Entendeu? Quem controla as suas palavras possui conhecimento. Então, eu preciso ter mais conhecimento. E não é conhecimento qualquer, é o conhecimento de Deus. Ter domínio próprio é ter o Espírito Santo sobre a nossa vida. E precisamos clamar todo dia. Aprender a controlar as nossas emoções, aprender a controlar as nossas próprias vontades. E deixar que o Espírito Santo de Deus fale através de nós. Para que nós tenhamos um espírito de inteligência. Sejamos inteligentes, sejamos sábios diante de Deus. E o verso 28 diz, até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. E se ficar de boca fechada, passa por inteligente. Então tem uma pessoa que não é sábia, se ela ficar calada, ela pode ter tido como inteligente. Então sim, ficar calado, muitas das vezes, ou quase 100% das vezes, é a melhor solução. A melhor solução. Eu sempre assim, quando eu sei que eu não consigo me controlar em uma determinada situação, eu saio de perto. Essa é a minha estratégia, fugir da situação. Eu saio de perto, é melhor fugir do que falar palavra que não se deve. Mas precisamos de fato termos o Espírito Santo na nossa vida todos os dias, para que possamos andar segundo a sua vontade. Aqui continuando, dicas para controlar a língua, né? Nós temos aqui algumas dicas para controlar a língua. Vamos ver essas dicas que eu preciso. Espero que você não precise, mas se precisar, que você possa colocar em prática na sua vida esses conselhos, essas dicas para controlar a língua. Esforce-se para falar no tempo certo. Primeira dica, esforçar para falar no tempo certo. 2, empenhe-se em falar menos e ouvir mais. Deixa a pessoa terminar. Eu tenho essa mania. A pessoa está falando e antes de a pessoa terminar, eu já começo cortando a pessoa, já respondendo antes de ela terminar de responder, de falar. Isso é um problema. Eu preciso aprender a ouvir mais. E aqui diz aqui, ó, empenhe-se em falar menos e ouvir mais. Eu preciso aprender. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, né? 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Evite falar sem pensar. A gente fala pelos cotovelos. Não sei se você já viu hesitar. Fulano fala pelos cotovelos. Devemos ter muito cuidado. Existe um dos conselhos para nós. Evite falar sem pensar. Evitar falar sem pensar. Primeiro, esforce-se para falar no tempo certo. E depois, empenhe-se em falar menos e ouvir mais. Agora, o terceiro, evite falar sem pensar. O quarto e último, quando tentado em recrutar ou a retrucar, impossivelmente, conte lentamente de 1 a 10 e depois de 10 a 1. Né? Ou seja, vamos lá. Quando tentado a retrucar, quando for tentado a falar, é melhor contar de 1 a 10, depois de 10 a 1. Ou seja, buscar se acalmar, né? Buscar se acalmar para depois ali fazer ali a vontade, né? E tentar ali controlar a situação. Então, a melhor alternativa, muitas das vezes, é ficar calado. Aqui, na parte já da conclusão, já finalizando, nossas palavras têm poder para construir ou destruir vidas. Presta atenção, as nossas palavras têm poder para construir ou destruir vidas. Quem usa o bem, suas palavras, recebe benefício em troca. Aí nós temos ali Provérbio, capítulo 18, verso 21, que diz o seguinte, Provérbio
18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto, né? Então, a questão da vida e a morte está na nossa língua. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Aqui, finalizando, nossa tarefa, né? Tarefa da semana: ore, exercite o domínio da língua com as pessoas da família, né? Eu acredito que seja a coisa mais difícil é controlar a língua dentro de casa. Então, tenha muito cuidado. Então, que você ore para que Deus lhe dê o domínio da língua e você consiga controlar sua língua, principalmente dentro do seu lar, dentro da sua casa, juntamente com a sua família. Próxima semana, nós iremos estudar sobre cuidado com as palavras ásperas, né? Cuidado com as palavras ásperas é a nossa próxima lição de número 5 da próxima semana. Convido você para fazermos a oração nesse momento. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, que cada dia o Senhor nos ajude a controlar melhor a nossa língua, falar no tempo certo, falar a palavra certa, agir como um cristão da melhor forma, que as nossas palavras sejam vida para aqueles que estão ao nosso redor. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por nos acompanhar daqui, que o Santo Espírito de Deus permaneça com você e que Ele ajude cada dia a mim e a você a controlar a nossa língua e falar aquilo que seja bom e edificante na vida do nosso semelhante. Um forte abraço e aguardo você na próxima semana.